Vamos lá? Vamos começar? Bem, hoje, então, a gente vai começar o nosso ciclo de aula. Vocês estão vendo minha canetinha aí, vermelho? Estão vendo a minha pontinha vermelha da minha canetinha? Estão vendo, né? Sim, certinho. Passando aqui, né, no capítulo um, beleza. Então, o que que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a conversar hoje sobre a parte da biologia celular e da biologia molecular e bioquímica. E nós vamos estudar basicamente o livro do Alberts, que é A Biologia Molecular da Célula. Essa não é a edição mais recente, a sétima edição é a mais recente, mas eu coloquei a foto de uma das edições mais recentes que nós estamos usando, que é o livro base que nós seguiremos ao longo dessas aulas, capítulo a capítulo, para entender um pouquinho sobre a biologia celular, molecular, bioquímica, genética e farmacologia, tá? Quando for necessário, eu complementarei com novos livros, novas imagens, novos esquemas de outros livros, como por exemplo, nós vamos usar o Biologia Molecular do Gene, do Watson, que é um livro excelente para a biologia molecular avançada, e nós vamos usar como base, na aula de hoje, o livro de bioquímica do casal Voigt, né, do Donald e da Judith Voigt, que é um livro mais enriquecido de conteúdos de exatas do que o Leninger, que nós vamos usar também, que tem um conteúdo mais enriquecido de biológicas, tá? Essa é a diferença do Leninger para o Voigt. Mas nós vamos usar daqui para frente praticamente todos eles para entender. Hoje a aula ela vai ser sobre o capítulo um da parte um do livro do The Cell, né? Que é a introdução à célula. A gente vai ter as 3 primeiras aulas para entender o que são as células, o que elas têm, o que que elas fazem, como que elas vivem, como que elas perpetuam a vida. E hoje nós vamos falar do capítulo um, que é sobre células, genomas e a diversidade da vida. A gente vai definir essas coisas e entender o que que elas são, tá bom? Bem, quando você abre o livro The Cell, essa edição em especial, a sexta edição, vocês têm o livro The Cell, ele é separado em 5 partes, cada uma dessas partes tem capítulos específicos. Nós estamos focando agora no começo do nosso estudo na parte um, introdução à célula, mais especificamente o capítulo um, que nós vamos estudar esses tópicos que eu já comentei. E aí, quando a gente começa o estudo das células e o estudo da vida, a gente precisa entender, meninas, que existe uma similaridade entre um ouriço do mar, esse mamífero aqui, esse roedor bonitinho, e inclusive essa planta que vocês estão vendo aqui, que é uma alga. Qual é a diferença e a similaridade que existe entre essas 3 formas de vida? A vida, quando ela surgiu na Terra há mais ou menos 5 a 6 bilhões de anos atrás, a vida, ela provavelmente, e a gente tem cada vez mais evidências, e se vocês olharem, isso daqui, ó, é um zigoto, é uma célula ovo de um ouriço do mar. Isso daqui é uma célula zigoto ovo desse roedor, e isso daqui é uma célula zigoto desse vegetal, dessa alga que vocês estão vendo. Olha como é interessante que o tamanho, né? O ovo, o zigoto do ouriço do mar tem 100 micrômetros, aqui tem 50 micrômetros e 50 micrômetros, mas olha como é interessante a similaridade entre 3 diferentes espécies muito distintas uma da outra. Eu estou falando de um equinoderma, eu estou falando de um mamífero e eu estou falando de um vegetal. Os 3 possuem similaridades ímpares na sua forma do zigoto, da forma do ovo que deu origem a essa vida. Isso cada vez mais corrobora a ideia de que a vida ela surgiu de um único ancestral em comum, que é o que a gente chama de LUCA, Last Universal Common Ancestor. O LUCA, ele foi o primeiro organismo na Terra que nós não sabemos o que ele era, se ele era uma célula, se ele era um RNA. Existem várias vertentes, várias hipóteses, várias teorias e grupos de pesquisa no mundo tentando descobrir isso e trabalhando com isso, mas o que a gente sabe é a vida ela converge para um começo. E isso é muito importante para a gente entender que quando eu falo de vida, eu preciso entender que existem elementos químicos que compõem essa vida. E a Terra, ela é um planeta muito especial, porque a Terra, ela contempla esses principais elementos que formam o que nós chamamos de vida. Quando vocês olham para essa imagem aqui, ó, que eu estou apontando, esse fóssil aqui, ó, e esse tamanho aqui é 10 micrômetros, então vocês imaginam que isso daqui deve ter em torno de uns 50, 60 micrômetros.
Isso daqui que vocês estão olhando é um filamento de uma célula bacteriana, de um fóssil de uma célula bacteriana. E olha que coisa maluca, né? A ideia de bactéria na cabeça que a gente tem hoje, vem na cabeça de vocês isso daqui? Não, né? Mas olha isso daqui, a idade desse fóssil é de 3,4 bilhões de anos atrás. Isso que você encontrou na costa oeste da Austrália, certo? Então, olha que coisa maluca. Se você olha para essa imagem, isso daqui é um fóssil de uma célula bacteriana, você não pensaria que uma célula bacteriana ela iniciaria a vida dessa maneira, porque a gente pensaria uma célula bacteriana como uma bolinha, ou até mesmo como um aglomerado de bolinhas, como a gente conhece. Mas é impressionante como a gente olha para isso daqui, e óbvio que é importante vocês entenderem que a vida, muito provavelmente, há 5 a 6 bilhões de anos atrás, o primeiro organismo que surgiu na Terra foi uma bactéria. A gente não tem dúvida disso. Hoje a gente sabe que as bactérias foram os primeiros organismos a habitar a Terra. E quando a gente compara a composição bioquímica em termos de elementos químicos desse organismo, que tem 3,4 bilhões de anos, com, por exemplo, o nosso corpo humano, quando a gente fala em massa seca, em porcentagem de massa seca, é praticamente idêntico à composição que nós temos em termos bioquímicos. O que mostra que a vida ela veio de um único ancestral em comum e que ele compartilhou com a gente a sua bioquímica. Olha que coisa interessante, quando a gente fala que a química do carbono, isso no ensino médio, na faculdade, na vida, ela é a química da vida, ela é verdade. Essa frase ela é muito verdadeira para a bioquímica, para o estudo da vida na Terra. Porque o carbono, ele foi selecionado como elemento de constituição do que a gente conhece como vida na Terra. Se vocês olharem a massa seca, óbvio, né, que excluindo água, porque 70%, mais de 70% do nosso corpo é água. Nós somos seres aquáticos. Guardem isso, tá bom? A vida, ela surgiu na água. Nós somos seres aquáticos. E não é por nada que nós, dentro da barriga da mãe, no útero, nós estamos imersos em água. Nós nascemos a partir da água. Óbvio que o ser humano, ele não vive mais dentro do ambiente aquático. Seja salino ou seja de água doce, lacustre, mas não importa. O que importa é que a nossa formação biológica, a nossa formação embriológica, ela continua sendo em água. Porque os nossos antepassados, os nossos descendentes, os nossos antigos parentes, eles também nasceram na água. Então a vida, ela transiciona do ambiente aquático para o ambiente terrestre. E se a gente exclui, por isso que eu faço massa seca, a água, 62% do que a gente tem no corpo é carbono. Isso segue de nitrogênio, que a gente sabe que é um problema. Por que é um problema? Porque nós fixamos nitrogênio? Nós não fixamos nitrogênio. Nós dependemos de organismos sintetizantes e até mesmo captadores, fixadores de nitrogênio, que são as bactérias. Existem bactérias específicas, famílias, a mais conhecida é a Rhizóbio, né? Que vocês aprendem para o vestibular. Mas existem famílias de bactérias além da Rhizóbio que captam o nitrogênio da atmosfera e colocam o nitrogênio dentro da cadeia alimentar, dentro das teias alimentares. Porque nós somos seres que não fixamos nitrogênio. E olha que coisa maluca, o segundo elemento químico que mais constitui em massa seca a vida de um ser humano é nitrogênio, não é oxigênio. Então, por isso que vocês enxergam o grande problema da agricultura, com fertilizantes com nitrogênio, o grande problema de fixação de nitrogênio na natureza. Porque o nitrogênio, ele é uma molécula estável, o gás nitrogênio. Essas bactérias, elas fazem um trabalho monumental para conseguir pegar esse nitrogênio da atmosfera e colocar dentro das teias alimentares. E isso a gente consegue através da alimentação. Porque nós não fazemos esse tipo de coisa. Mas é isso daqui que eu queria que vocês olhassem. Que o nitrogênio, ele é o segundo elemento em massa seca no corpo de um humano. O oxigênio, ele é o terceiro elemento. Subsediado pelo hidrogênio, que vem logo depois, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, cloro, sódio e magnésio. Óbvio que existem outros micronutrientes como ferro, selênio, molibdênio, outros elementos que fazem parte da nossa constituição que não estão nessa tabela, porque são micronutrientes. Por isso que quando a gente fala de constituição de um ser vivo, a gente fala principalmente em carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Porque são os 4 principais elementos
que vão constituir o que é a vida na Terra. E são esses elementos que nós vamos encontrar nas biomoléculas. E por isso que entender a química desses elementos aqui é fundamental para a gente conseguir entender a bioquímica e a biologia molecular, certo? E aí, quando a gente olha para a vida, a principal coisa que eu queria que vocês olhassem e que vocês guardassem é que a vida ela surge quando esse muro aqui, essa barreira, essa separação aqui, ó, que está em cinza, ela surgiu. O que é isso daqui? Como que é o nome dessa barreira cinza, que é o foco do nosso estudo? Como que é o nome disso daqui? Dessa barreira cinza? Membrana A plasmática. membrana plasmática. Quando a célula, a vida, ela cria a membrana plasmática, isso é uma coisa muito impactante, meninas. A vida, ela surge porque você consegue separar o que é interno do que é externo. Parece bobo isso que eu tô falando, né? Parece uma coisa meio idiota falar assim: surgir a membrana plasmática é o grande ápice, o grande marco da vida. É verdade. O grande marco da vida é a membrana plasmática. Porque quando a membrana plasmática surge, eu consigo compartimentalizar, olha a importância dessa palavra, eu consigo separar o que é interno do que é externo. Eu consigo separar o que eu farei dentro da célula e o que eu faço fora da célula. Então a célula, quando ela consegue a membrana plasmática e ela consegue segregar o meio interno, que a gente vai chamar de intracelular, do meio externo, que a gente vai chamar de extracelular, é quando a célula ela consegue fazer o quê? Reações específicas no meio interno, reações específicas no meio externo, e surge a necessidade de comunicação entre o meio externo e o meio interno. E quem que vai fazer isso? Quem que é a grande estrela que a vida vai ter que, ao longo do tempo, se adaptar? A membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela não é só uma barreira de separação. Ela é simplesmente a comunicação entre o que tem dentro e o que tem fora da célula. E a permissão de que algumas coisas só possam acontecer aqui dentro, outras aqui fora, e existir esse intercâmbio entre fora e dentro. Então isso é muito importante. Eu quero que vocês guardem isso para vocês. A vida, ela começa na Terra quando a membrana plasmática separa o que é fora do que é dentro. E como que a vida, ela estrutura as informações dentro da célula e fora da célula? Como que a célula, ela trabalha com esse tipo de coisa? Bem, a vida selecionou um tipo de biomolécula chamada nucleotídeo. Os nucleotídeos, eles vão formar uma macromolécula, que é um polímero, e a gente vai definir isso nas próximas aulas, que é o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, a gente vai definir e entender isso na próxima aula, ou RNA, que é o ácido ribonucleico. Ambos, tanto o DNA quanto o RNA, são polímeros. São moléculas grandes. O que são polímeros? Eu tenho moléculas separadas, que são os nucleotídeos. Quando eles reagem entre si, eles formam uma cadeia. Uma cadeia de reações em que você tem ligações covalentes, tá? Então, quando o nucleotídeo reage com outro nucleotídeo, eles formam uma ligação covalente, e isso é em cadeia, a gente chama isso de polimerização. Isso é um polímero. Portanto, o DNA e o RNA, eles são polímeros. E eles são as moléculas que a vida, isso no universo, tá bom? Na biosfera, na Terra. Eu quero que vocês guardem isso. A vida, ela selecionou como se fosse o HD, a memória da vida nessas duas moléculas. O DNA como sendo a molécula de armazenamento de memória para sempre, de longo prazo, enquanto que o RNA é uma memória curta, é uma memória temporária, é uma memória de transição. Portanto, quando eu falo de memória a longo prazo, eu falo de DNA. Quando eu falo de memória a curto prazo, de transição, é RNA. Essa informação ela tem que ser passada através de uma transcrição, a gente vai aprender isso, que é o dogma central da biologia molecular. Isso vai formar proteínas que vêm dos aminoácidos, que assim como os nucleotídeos formam os ácidos nucleicos, os aminoácidos, quando eles reagem entre si, eles são os tijolinhos construtores das proteínas. E as proteínas são as biomoléculas de trabalho. Portanto, quem que trabalha na célula? Quem que realiza boa parte do serviço da célula? As proteínas.
E essas proteínas, elas podem estar dentro da célula, elas podem estar na membrana plasmática da célula e elas podem estar fora da célula. Assim como elas podem se comunicar com o meio extracelular e intracelular. Então o que eu quero que vocês guardem dessa imagem é que a vida, ela surge com a membrana plasmática, isso é o marco mais importante da vida, porque você compartimentaliza o que é meio externo do que é meio interno, e além disso, foram selecionados duas moléculas para armazenar a informação. É o HD da vida, DNA e RNA. Estas informações, elas são passadas para a célula através de proteínas. Quem realiza realmente o trabalho são as proteínas, que vão trabalhar com todas as outras biomoléculas que a gente vai aprender nas próximas aulas. Tudo bem? E quando a gente olha para a bioquímica, a gente precisa lembrar um pouquinho de química. A gente vai formalizar isso nas próximas aulas, mas a gente precisa lembrar o que são os grupos funcionais orgânicos, porque a gente vai usar eles na bioquímica e a gente vai ter funcionalidades. Então lembrar o que é uma amina, o que é um álcool, o que é um tiol, o que é um éter, o que é um aldeído, o que é uma acetona, o que é um ácido carboxílico, um éster, o que é um tioéster, o que é uma amida, uma imina, que na bioquímica a gente vai chamar de base de Stieff. Eu quero que vocês guardem isso daqui, tá bom? Imina, isso é para químico orgânico, para os químicos, para os meus amigos químicos, tudo bem? Eu sou químico também, então eu uso imina. Mas como médico, né, porque eu faço essa dobradinha, eu uso base de Stieff. Na biológica, os médicos, os biólogos, os bioquímicos, eles usam bases de Stieff. Isso vai ser muito importante, porque a base de Stieff, ela vai aparecer em vários contextos biomoleculares. Mas para os químicos e para os físicos que estão acostumados com a fórmula química, a base de Stieff é uma imina, tudo bem? Assim como uma disulfida, como um éster fosfetano, como um éter de fosfato e assim por diante. Por que eu quero que vocês lembrem isso? E nas próximas aulas a gente vai realmente relembrar essa bioquímica. Porque a química orgânica, meninas, ela anda de mãos dadas com a bioquímica. Todo o conhecimento da química que vocês têm vai ser muito importante e fundamental para a gente entender a bioquímica. Entender por que um ácido carboxílico ele tem uma atividade diferente de um aldeído. Por que um tiol ele tem uma atividade biológica diferente de um álcool? Então, a gente vai sair daquele mundo da química orgânica puramente para fazer reações, mecanismos de reações, e a gente vai usar daquele conhecimento. Óbvio que eu vou ensinar barra relembrar. Quem não souber, eu vou ensinar. Quem não lembrar, eu vou relembrar, para entender como que a vida ela estrutura essas coisas. E uma das coisas muito importantes que eu queria que vocês lembrassem, que a gente a todo momento vai brincar, é isso daqui. A vida, ela parte de unidades funcionais, que é o que nós chamamos de monômeros, porque é uma unidade funcional menor de alguma macromolécula. E quando a gente vai reagindo, essas unidades funcionais, imagina que cada caixinha dessa daqui é um monômero, é uma unidade funcional. Por exemplo, um aminoácido. O que eu falei para vocês no slide passado? Que quando eu tenho a união de aminoácidos por ligações covalentes, que existe um nome para isso, se chama ligação peptídica ou ligação amídica, porque é a reação de um ácido carboxílico com o grupamento amina. Quando você realiza uma condensação, uma reação de condensação entre um ácido carboxílico e uma amina, você forma uma amida. Isso daqui é o grupo funcional amida na química orgânica. Essa ligação aqui, ó, que vocês estão vendo, ela tem um nome. Ela se chama ligação peptídica ou ligação amídica, porque formou uma amida. Esse sentido da reação química, eu elimino uma água. Eu perco uma água. Portanto, eu pego um aminoácido, outro aminoácido, vocês percebam que esses R's, que são as cadeias laterais, os ligantes são diferentes ou podem ser iguais. Eu perco uma água e eu formo uma ligação entre eles. Por isso que quando eu estou olhando para o aminoácido isolado, presta atenção nisso. Quando eu estou olhando para o aminoácido isolado em solução, eu chamo ele de aminoácido. Quando eu estou olhando para ele já numa ligação peptídica, num peptídeo, numa proteína, eu chamo ele de resíduo de aminoácido. Não errem mais, tá bom? As pessoas erram porque elas não prestam atenção. Que quando eu tenho a reação de 2 aminoácidos ou mais aminoácidos, eu perco uma água. Portanto, eu não tenho mais a molécula completa. Por isso que nós chamamos estes
caras que estão aqui de resíduos de aminoácidos, porque eu perco uma água. Assim como eu posso fazer o contrário, porque isso daqui é uma reação reversível. A água, ela pode atacar essa ligação peptídica ou ligação amídica, e aí eu faço uma hidrólise, porque eu separo de novo este aminoácido deste aminoácido. E é isso que se chama digestão peptídica, digestão proteica. Quando eu pego uma proteína, um peptídeo ou alguns resíduos de aminoácidos ligados e eu hidroliso, e isso tem que sair meio ácido, porque o ácido ele ajuda você a quebrar essa ligação, por isso que o nosso estômago, qual que é o valor de pH do nosso estômago? 2. 2, 1,5, 2. Por que que o meio tem que ser ácido? Tem que ter caráter ácido? Porque o ácido, a gente vai ver isso nas próximas aulas, relembrando um pouco de equilíbrio ácido-base, ele ajuda essa água a atacar essa ligação, clivar essa ligação peptídica, fazendo o processo de hidrólise. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês guardem. Quando a gente fala de biomoléculas, nós estamos falando de monômeros, de blocos construtores que, quando se unem, formam macromoléculas ou polímeros, através de ligações peptídicas, no caso dos aminoácidos, que vão fazer proteína, e assim outros exemplos que a gente vai ver, carboidrato, lipídio e assim por diante. Tudo bem? O mais importante é entender que existe essa dinâmica e que nós vamos precisar a todo momento relembrar um pouquinho de química orgânica. Então, quando a gente fala de polímero de proteína, o que eu estou falando? Aminoácido. Quem que é o monômero dessa minha estrutura? Aminoácido. Quando eu falo um ácido nucleico, eu estou falando de nucleotídeo. Nucleotídeo é o bloco construtor. Quando eu falo de um açúcar, um polissacarídeo, por exemplo, eu estou falando do monossacarídeo, que é o monômero, é o bloco construtor do açúcar mais simples, tudo bem? Então isso é muito importante. A vida, ela não só trabalha com os monômeros, a gente vai aprender que existem reações e contextos biológicos em que nós vamos utilizar os monômeros, mas a grande esmagadora maioria das vezes nós vamos trabalhar com os polímeros. Nós vamos trabalhar com macromoléculas, com moléculas grandes em cadeia. E isso é importante da gente entender como que a vida estabiliza e lida com isso. Dúvida até aqui? Tudo bem até aqui? Tranquilo? E aí surge uma coisa muito importante, que é a definição da vida. Como que a gente separa hoje o conceito de vida, né? Vocês quando prestaram vestibular, vocês quando prestaram a prova da FUVEST para entrar na USP, quando a gente presta a FUVEST para entrar na USP, a gente aprende um conceito muito primitivo, um conceito muito antigo de biologia. Porque vocês estudaram na escola o quê? Vocês não estudaram 5 reinos? Quais são os 5 reinos que vocês aprenderam na escola? Quais são? Animalia, Animalia, que é animal, o que mais? Animalia, Fungi, Fungi, que é dos fungos, o que Fungi, mais? o da Bom, bactéria. bactéria, então eu vou ajudar, senão não vai dar tempo. Vamos lá. É. Animalia para animal, fungi para fungos, protista para protozoário, Isso. plante para planta e bactéria para bactéria, Bactéria. certo? Isso. Isso é o conceito de Woese, de 1989. O Woese, ele foi um grande biólogo, grande pesquisador, que estudou filogenia sistemática da vida. E óbvio que os biólogos, há muito tempo, meninas, eles tentam estruturar, os pesquisadores, como que a vida se organizou na Terra. Só que esse conceito de Woese, que é o conceito clássico, né, que ainda é utilizado pelos cursinhos, pelas escolas, pelas vestibulares, isso é um conceito arcaico, isso não existe, tá? Tanto, pra vocês terem uma noção, que planta, alga, já foi considerada bactéria, já foi considerada protista, uma zona, uma confusão generalizada. Hoje, como que a gente classifica a vida? A vida, ela é classificada através desta árvore aqui, que a gente chama de árvore da vida, tudo bem? Como vocês podem ver, existe um nó em comum, tá vendo? Existe um nó onde começa a vida, que provavelmente é o Luca, que a gente não sabe quem é, não temos fóssil, não temos prova da existência dele ainda, mas acredita-se que ele esteja aqui. Por quê? Porque isso daqui é um modelo matemático, isso daqui é um algoritmo, isso daqui é um grafo, tá? Que criou isso daqui que a gente chama de árvore filogenética. Ou seja,
Isso daqui foi baseado em RNA ribossômico. A gente vai definir isso nas próximas aulas. O que definiu, através do RNA ribossômico, essa similaridade da vida, tá? O ribossomo, ele é específico para o domínio das bactérias. Portanto, todos esses ramos aqui, ó, esse ramo cinza, esse ramo azul, esse ramo bege, esse ramo verde, roxo, amarelo, todos esses ramos aqui, eles pertencem ao domínio bactéria. É assim que a gente fala, domínio bactéria. Todos eles compartilham o mesmo RNA ribossômico. A gente vai aprender que o ribossomo, ele tem duas subunidades. Ele tem uma subunidade maior e uma subunidade menor. Quando a gente fala de subunidade menor, é onde está o RG, o CPF desses domínios. Então, os pesquisadores, na verdade, que fizeram isso, eles começaram a perceber que quando você olhava para o RNA ribossômico, a subunidade menor do ribossomo, você conseguia encontrar uma similaridade entre todas essas espécies, todos esses ramos aqui da bactéria, do domínio bactéria, eles eram idênticos. Diferentemente, olha que coisa doida, desse ramo aqui que pertence às arqueias, que também são seres procarióticos. A gente vai definir isso já já. Bactéria e arqueia são dois domínios diferentes, só que eles são seres procarióticos, significa que não tem núcleo. O material genético da bactéria e da arqueia não está organizado em núcleo, está no citoplasma. Diferente dos eucariontes, que são todos esses outros que vocês comentaram, animal, fungo, planta, protozoário e assim por diante. Portanto, hoje a vida, ela é organizada em três grandes domínios. Domínio bactéria, que foi o primeiro, lembra que eu comentei com vocês? Que a vida provavelmente começou com o domínio bactéria, e a gente tem cada vez mais provas moleculares disso. As arqueias, elas surgem depois e os eucariontes logo depois. Portanto, olha que coisa maluca. As arqueias, apesar delas serem um organismo procarioto, eles são mais próximos da gente, do ponto de vista filogenético, do ponto de vista evolutivo, do que as bactérias. Se vocês comparam as arqueias, elas têm muita similaridade com muitos processos bioquímicos, biológicos com a gente, do que com as bactérias. Olha que coisa maluca. Por quê? Porque elas surgiram depois das bactérias. Sem sombra de dúvida nenhuma, as bactérias são a dona do planeta Terra. Elas mandam no planeta Terra, elas colonizaram o planeta Terra, elas deram início à vida no planeta Terra. A gente veio muito depois, mas muito depois mesmo. Tudo bem até aqui? Dúvida até aqui? Portanto, nós vamos considerar a árvore da vida como sendo a árvore filogenética moderna baseada em RNA ribossômico, subunidade menor, nós vamos definir isso mais para frente, através de três domínios: bactéria, eucarionte e arqueia. Tudo bem? E quando a gente olha para as formas que a vida pode assumir, a vida, ela tem diversas formas. Olha as bactérias. Elas podem ser esféricas, como por exemplo a Streptococcus. Elas podem ser em forma de bastões, como por exemplo a Escherichia coli, a Salmonella. Elas podem ser pequenas células, como por exemplo o micoplasma e o espiroplasma. Elas podem ser células espiraladas, como por exemplo o treponema pálido, que causa sífilis. Né? Então a vida, ela é extremamente diversa e bonita nas suas diversas apresentações. E tudo isso, membrana plasmática diferente, né? Por quê? Porque para você ter essas formas, você tem que ter composições de membrana plasmática diferentes, você tem que ter formas de estruturar essas células de maneira diferente. E quando a gente olha para uma célula bacteriana, qual que é a definição de uma célula bacteriana? É isso que eu comentei com vocês. O material genético de uma célula bacteriana, ele não está envolto por um núcleo. Não existe uma membrana que empacote, que compartimentalize esse material genético nessa célula. Esse material genético, ele está no citoplasma, ele está disperso dentro do espaço intracelular. Quando isso acontece, nós chamamos de um organismo procarionte. Essa é a definição. Organismo procarionte é aquele que não tem envoltório nuclear. O material genético está no citoplasma. Isso acontece com as bactérias e acontece com as arqueias. E olha que coisa maluca.
As bactérias, elas têm a mesma estrutura que as células eucariontes, com algumas exceções. Por exemplo, as bactérias, elas também têm membrana plasmática. Só que elas, além de ter uma membrana plasmática, elas também podem ter uma parede celular. E entre a parede celular e a membrana plasmática é o que nós chamamos de periplasma, tudo bem? Algumas bactérias têm essa capacidade, outras bactérias não têm essa capacidade. Não são todas as bactérias que têm essa capacidade, mas algumas bactérias vão ter a membrana plasmática, isso com certeza todas elas, mas algumas apenas vão ter o periplasma e a membrana externa, que é a parede celular. Isso permite com que haja um certo quê? Adaptação, uma certa resistência ao meio, de tal forma que eu protejo a invasão ou até mesmo a perda de conteúdo dessa célula bacteriana, tudo bem? Aqui é um desenho esquemático de uma Escherichia, de uma bactéria que vocês estão vendo, que na letra A é representado por um Vibrio cholerae, que é a bactéria que causa a cólera, e vocês podem ver aqui B, uma microscopia eletrônica de uma Escherichia coli. Olha como é muito pequenininho o tamanho da membrana plasmática em termos de grossura, de espessura, comparado com o material genético e com todo o conteúdo citoplasmático dessa célula. Portanto, a gente vai precisar se debruçar e entender o que acontece nessa camadinha tão pequenininha que separa o meio externo do meio interno para fazer essa comunicação, essa proteção e toda essa diversidade que nós vemos nas células, tanto bacterianas, das arqueias, como dos eucariontes também. E quando a gente fala de conservação, que eu comentei com vocês do RNA ribossômico, olha que coisa fenomenal. Quando a gente pega a subunidade menor do ribossomo e a gente pega o RNA ribossômico de humano, Metanococcus, Escherichia coli e de humano, para comparar, olha a similaridade que vocês têm entre todos esses RNAs ribossômicos. É muito parecido, mas não são idênticos. O que permite que na pesquisa a gente consiga diferenciar o que é um eucarionte, do que é uma arqueia, do que é o quê? Um procarionte. Então vocês percebem que existe similaridade entre o eucarionte com a arqueia, com o procarionte, mas eles não são iguais. Mostrando que o RNA ribossômico na subunidade menor é extremamente importante para a gente utilizar como marca de registro, de separação entre os três domínios da vida. E por isso que a árvore filogenética da vida moderna usa esse parâmetro para conseguir diferenciar esses três domínios: arqueia, bactéria e eucária. Tudo bem? E aí a pergunta que fica para a gente é: se a gente sabe que o material genético ele é a base de transmissão de informação e manutenção da informação, porque não basta você transmitir a informação da vida, você tem que manter aquela informação. Como que você faz para que haja novas espécies? Porque imagina, o primeiro organismo na Terra, o Luca, ele tinha um material genético. Ele não tinha diversos materiais genéticos. Como que surgiram tantas espécies diferentes, que nem vocês viram lá na árvore filogenética, de tal maneira que surgiu uma gama diversa de vida? Porque você tem o que nós chamamos de mutações. E guarda uma coisa na cabeça, meninas: mutação não é sinônimo de coisa ruim. Vocês prometem para mim que vocês vão levar isso para a vida de vocês? Quem estiver assistindo, vocês, mutação não é sinônimo de coisa ruim. Mutação é sinônimo de mudança. Mudança, quebra de paradigma. Mutação pode levar a algum evento deletério, algum evento danoso? Pode. Mas a mutação nos trouxe até aqui. Porque se não tivesse mutações, a vida não seria tão diversa como a gente conhece na Terra. Então, eduquem as pessoas, expliquem para as pessoas que mutação não é sinônimo de desgraça, não é sinônimo de coisa ruim. Mutação depende do que ela causa no contexto onde ela está. Existem mutações ótimas e existem mutações que não fazem nada e existem mutações que são ruins. Mas mutação é sinônimo de mudança. Portanto, quando você tem um genoma original e você sofre uma mutação intragênica, você gera uma diversidade. E foi assim que a vida, através de mecanismos químicos, porque você pensa, o DNA, ele tá ileso? Ele não tá ileso. Ele não fica ileso da química ao redor dele. Gente,
A vida, nós temos prazo de validade. Por que nós temos prazo de validade? Porque o nosso organismo ele está a todo momento sendo danificado. E quando a gente parar de reparar esses danos, você morre. Por exemplo, o Papa Francisco. O Papa Francisco não morreu antes de ontem? Por que ele morreu? Porque o corpo dele não conseguiu mais reparar os danos. Quando você chega nisso, você está no equilíbrio de Donnan-Gibbs, acabou, não tem mais o que fazer. Você vai morrer. É o prazo de validade que a vida tem. Então, as mutações, elas são isso, elas acontecem a todo momento. Agora, se você vai conseguir consertar ou não, isso depende do contexto que você vive. Assim como a gente pode ter uma duplicação de um gene. Eu posso duplicar aquele gene, porque ele é tão importante que em algum momento acontece uma mutação que ele é duplicado. E aí eu tenho a produção dobrada daquele produto. Ou eu posso ter o quê? Uma mistura de segmentos de DNA, um shuffling, como a gente fala em inglês. Você pode pegar um pedaço do gene A e colocar no gene B e assim por diante. Isso é o que a gente chama de crossing over, de permutação entre as cromátides, por exemplo, na meiose. Existe crossing over na mitose? Ou só na meiose? Existe. Vocês aprenderam errado na escola. Na escola só se ensina crossing over, permutação na meiose, porque é o modelo mais simples para vocês entenderem e é o que vai cair no vestibular, porque foi adotado no vestibular que o crossing over iria cair na meiose. Mas existe permutação na própria mitose. E é por isso que surgem mutações em células que não fazem meiose. Câncer, por exemplo, que é o que eu estudo, que é o que vocês vão estudar. Como que a gente explica algumas mutações em câncer se não são células germinativas, reprodutivas? Porque existe crossing over em células somáticas. E é isso que a gente vai aprender ao longo do tempo. Como que essas células também fazem essa troca de DNA, tudo bem? Assim como eu posso ter transferência horizontal de material genético. Olha que coisa maluca. Eu posso ter um organismo A que tem gene laranja, gene amarelo, gene vermelho. Imagina que a cor representa um gene diferente, com uma função diferente. O organismo B, ele tem genes de cor verde, de tonalidades diferentes, né? Um pouco mais difícil da gente descrever, mas pensa que é um verde escuro, um verde claro, um verde pastoso, por exemplo, tá? Desculpa, perdão pela minha falta de conhecimento de cores, mas imagina isso. O que aconteceu? Olha que coisa doida. O organismo A, por transferência horizontal, e isso acontece muito comumente nas bactérias, e é assim que as bactérias se tornam resistentes a antibióticos, fungos se tornam resistentes, patógenos se tornam resistentes a algumas coisas, inclusive a adaptações. Olha só o organismo B recebendo um pedaço de um gene que ele não tinha. Pode ser uma nova espécie surgindo, um novo processo de especiação. Então, isso daqui é um modelo para vocês terem uma ideia de que a vida ela não só mantém o genoma, os ácidos nucleicos, em especial o DNA, intacto, guardado. Não, isso é dinâmico, porque a vida, ela quer manter e perpetuar a vida. Ela quer sobreviver e proliferar, tudo bem? E por que isso é importante? Porque a gente pode falar de dois conceitos evolutivos que vocês vão usar a todo momento comigo, que é o que nós chamamos de genes ortólogos, e eu recomendo que vocês anotem isso, porque nós vamos usar isso nas análises de bioinformática, e os genes parólogos. O que significa isso? Imagina que vocês têm um gene, por exemplo, Gzão, de gene em inglês, e que você tem um organismo ancestral. Aí vamos supor que acontece uma especiação. O que é uma especiação? Significa que você teve uma barreira física, existem vários tipos de especiação, né? Não vamos entrar nesse meandro, nessa especificidade da filogenia e da sistemática. Mas, de algum modo, aconteceu uma separação entre um grupo desses ancestrais e o mesmo grupo de ancestral ficou num lugar e outro ficou em outro lugar. E que eles não conseguem ter comunicação mais entre eles. Isso se chama especiação. Aconteceu algum impedimento para que um grupo de ancestral em comum não trocasse informação gênica, não se reproduzisse com o outro grupo que está separado. Isso fez surgir duas espécies, a espécie A e a espécie B. O que aconteceu? A partir daquele gene Gzão, que é o gene ancestral, por causa do processo de especiação, de separação, surgiram dois novos genes. O gene Azão, que é uma variável, é uma variante do gene Gzão, e a variante Bzão. Portanto, o gene Gzão A, ele é parente do gene Gzão B? Ele é. Eles são idênticos? Não mais.
Porque o processo de especiação, em detrimento da seleção natural, lembra o que é seleção natural? O meio vai selecionar o que for melhor para adaptação. Ele vai exercer uma pressão seletiva. Portanto, esse gene Gzão, ele era vantajoso naquele contexto do ancestral, do organismo ancestral. Agora, nesse contexto da espécie A, eu precisei modificar, eu precisei ter novas mutações e o organismo que teve aquelas novas mutações, ele sobreviveu. Ele gerou descendentes. Os outros morreram. Porque não tiveram como sobreviver. Então, aqueles que obtiveram na espécie A variante Gzão-Azão, eles sobreviveram. A mesma coisa na espécie B. Aqueles que obtiveram as mutações que são vantajosas para aquele meio que a espécie B vive, que tiveram a variante Gzão-Bzão, eles sobreviveram. E quando a gente tem dois genes que são parecidos, eles não são idênticos, mas eles tiveram um ancestral em comum, a gente chama esses genes de ortólogos. Fui claro até aqui? Fez sentido para vocês o que é um gene ortólogo? Um gene ortólogo é um gene em que eu consigo encontrar um parente dele e que quando eu olho para a filogenia eu vejo que tem um ancestral em comum. Dúvida até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Tudo bem. Tô explicando de forma didática para vocês entenderem? Sim. Beleza. Então, olha só. Quando a gente tem um organismo ancestral, que é o gene Gzão, o que pode acontecer? Imagina que você tenha uma duplicação e uma divergência, tudo bem? Vocês separam entre uma mesma espécie e você duplicou ou você divergiu aquele organismo, tudo bem? O que vai acontecer? Quando você tem um organismo ancestral e você ou duplica e diverge, ou seja, você cria genes novos a partir de um gene ancestral, mas isso no mesmo organismo. Então eu tenho um organismo ancestral e eu tenho um organismo tardio. De algum modo, o meio fez esse organismo ancestral sofrer pressões seletivas de tal modo que ele cria um organismo tardio que surge duas variantes. Eu tenho o gene G1 e Gzão 2. Só que esses genes, eles têm funções diferentes que vieram do mesmo gene. Olha que coisa interessante. Então, quando você tem genes que são diferentes, mas que vieram do mesmo gene e que estão no mesmo organismo, eles surgiram do mesmo organismo, a gente chama esses genes de parólogos. Diferente do gene ortólogo, que surgiu a partir de um mecanismo de especiação. Então, quando você tem um ancestral em comum que gera novos genes, a gente chama isso de genes parólogos. Eu tenho gene parólogo G1 e eu tenho gene parólogo G2. Eles podem ter a mesma função? Podem. É muito difícil a gente encontrar genes parólogos com a mesma função, mas eles vieram do mesmo ancestral. Então, quando eu olho para o organismo ancestral, aquele que eu estou olhando hoje, óbvio, se a gente tiver fóssil, né, gente? Não dá para estudar nada que não tenha fóssil. Se eu não tenho, não tem como eu descobrir. Mas como a gente tem uma gama muito grande de micro-organismos ao longo da vida, é muito importante que a gente consiga olhar para estes genes e saber se eles são ortólogos ou parólogos, porque com isso a gente consegue entender como que a vida ao longo do tempo ela foi se renovando e recriando através das mutações. Tudo bem até aqui? Fui claro com isso? Sobre esses dois tipos de evoluções biológicas que vocês têm dos genes, tá? E aí, olha que coisa interessante, né? Quando a gente olha o número de genes classificados por funções que vocês têm em comum nos três domínios da vida, olha que coisa doida. A translação, que é a tradução que você vai ter na translação entre a passagem, né, de RNA para a proteína, que é a tradução, a gente tem 63 genes que são comuns nos três domínios da vida. Quando a gente olha para a transcrição, que já é um processo um pouco mais específico daquele domínio que eu estou olhando, olha como o número cai. Ele cai para 7. Quando eu falo de replicação do DNA, recombinação e reparo, já vai para 13.
Quando eu falo de processos celulares como, por exemplo, ciclo celular, mitose e meiose, 2, olha como é pouco. Porque é específico, são processos específicos daquele tipo de domínio que eu estou olhando. A mesma coisa mecanismo de defesa, a mesma coisa mecanismo de transdução de sinal que a gente vai ver. Olha como é específico. Eu só tenho um gene, uma família gênica que é igual para os três. Quando eu olho para a parede celular e para a biogênese da membrana, olha como é específico. Dois grupos de genes. O que mostra pra gente já que a constituição da membrana plasmática de cada um desses domínios é específico, certo? Assim como, por exemplo, no metabolismo, quando eu falo de conversão e produção de energia, 19. Agora, quando eu falo de metabolismo e de transporte de aminoácido, olha só, 43. Então, esses números, o que eles mostram pra gente? Que existe uma similaridade, uma interseção entre esses três domínios da vida, arqueia, bactéria e eucária. Só que ao longo da evolução, meninas, nesses bilhões e bilhões e bilhões de anos de evolução, a vida ela foi se especializando e ela foi se adaptando tão grandemente ao ambiente que ela estava, que estes organismos dos três domínios da vida, eles foram criando a sua própria história. Apesar de que no começo todo mundo veio do Luca, do nosso ancestral em comum. Isso é muito impactante, não é? O que mostra o porquê que a gente, na pesquisa biológica, a gente costuma estudar tão especificamente os modelos biológicos dependendo da pergunta que eu faço. Então, dependendo da hipótese que eu tenho, e por isso que existem tantas diferentes áreas da biologia para ser estudadas, porque esses organismos eles são idênticos do ponto de vista filogenético, quando a gente pensa de que eles vieram de um único ancestral em comum, mas eles não são idênticos na biologia. Eles são aparentados, mas eles não são iguais. Então a gente precisa tratar eles com uma certa especificidade. Fez sentido para vocês até aqui? Dúvida até aqui nessa tabela? Tranquilo. Sem dúvida. Beleza. E aí, quando a gente olha para uma célula eucariótica, olha que coisa linda a célula eucariótica, né? Ela é uma célula já mais complexa do ponto de vista de estruturas, organelas, por quê? Porque ela tem núcleo, então ela organiza o material genético dentro de uma membrana específica. Ela possui organelas que estão perinucleares, como por exemplo o retículo endoplasmático rugoso, como por exemplo o retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, citoesqueleto, mitocôndrias, que são, pela teoria endossimbiótica, bactérias no passado que foram fagocitadas, assim como esta célula, com todas essas organelas que vocês têm aqui dentro, ela também se comunica com a matriz extracelular através da membrana plasmática e de outras funções que ela pode exercer na parte extracelular. Portanto, quando a gente compara essas células, e a gente olha, por exemplo, para esta célula eucariótica, não é que ela seja mais importante ou menos importante que uma célula procariótica, mas ela tem uma complexidade de processos bioquímicos, biológicos envolvidos muito maior do que uma célula procariótica. Porque ela tem mais compartimentos, ela tem mais organelas, ela envolve processos biológicos muito mais extensos e complexos do que a célula procariótica. E aí é importante da gente relembrar e frisar isso, né, meninas? Que vocês aprenderam na escola não é o modelo correto. Na verdade, é uma tentativa de classificação que durante o século passado foi usado, mas que hoje a gente sabe que todos nós temos um ancestral bacteriano, certo? E aqui, isso daqui tá um pouco errado, né? Porque as arqueias, elas não surgiram na mesma época que as bactérias, né? Então, imagina que as arqueias estão um pouquinho mais aqui para cima do que as bactérias, porque as bactérias, sim, elas são provavelmente as parentes mais próximas do Luca, do nosso ancestral em comum. E aí sim, quando a gente fala de célula eucariótica, olha a teoria endossimbiótica. Primeiro, nós temos a passagem da mitocôndria para depois a célula ter o cloroplasto para realmente surgir os organismos fotossintetizantes. Por isso que é importante vocês colocarem na cabeça de vocês que os primeiros organismos na Terra, eles não eram fotossintetizantes. Eles não utilizavam a radiação do Sol para obter energia. Eles eram quimiosintetizantes. Eles obtinham energia dos minerais, da química inorgânica para produzir energia. Que a gente vai aprender mais para frente que o dólar,
A moeda de troca da vida é ATP, adenosina trisfosfato. E a gente vai entender por que a vida custa tão caro, do ponto de vista biofísico. Por que a vida custa tão caro? Porque a vida, ela é anti-entrópica. A vida, ela não deveria existir segundo a física. Não deveria existir, porque a vida, ela diminui a entropia. E a física, ela explica pra gente muito bem com os teoremas e com a segunda lei da termodinâmica. Tudo tem que aumentar a entropia para que algo aconteça. A vida, ela diminui a entropia, na média. Então, como que a vida surge? Porque ela gasta muita energia. E a gente vai entender como que ela faz isso para gastar energia. Por isso que a gente come, por isso que a gente gasta muita energia e o processo da vida é muito custoso. Então, os cloroplastos, eles surgem bem depois. Eles são organelas celulares muito modernas, bem mais modernas, bem depois das mitocôndrias e das próprias células eucarióticas que surgiram aqui primitiva bem depois, né? Aqui bem no começo já do que a gente conhece como vida moderna, mas os organismos ancestrais, eles são quimiosintetizantes. São organismos que produzem energia através de extração de rochas, de minerais para obtenção de energia, tá? E mais uma vez, como a gente consegue separar essas três domínios da vida? A eucária, arqueia e bactéria. Lembrando, eubactéria também é conhecido como bactéria, tá bom? É sinônimo, eubactéria e bactéria. Eu coloquei essa imagem justamente do Voigt para vocês terem essa diferença, tá? Por quê? Porque na imagem anterior, vocês observam o quê? Bactéria, arqueia e eucária, né? Aqui, vocês já observam eucária, arqueia e eubactéria. Porque dependendo do autor, dependendo da referência bibliográfica, eles vão colocar bactéria ou eubactéria, mas dá na mesma, não importa. O que importa é a vida, ela surge a partir de um ancestral em comum e nós vamos ter essa ramificação da vida, lembrando que primeiro surgem as bactérias para depois surgir esses dois outros ramos dos domínios da arqueia e eucária. E pra gente, já que a gente está falando sobre essa questão da endossimbiose, e eu gosto muito de prestigiar as pesquisadoras mulheres, as cientistas mulheres que sempre foram esquecidas e apagadas na história da ciência, como por exemplo a própria Rosalind Franklin, que foi roubada e não ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1953 pela dupla S do DNA. Essa senhora que vocês estão vendo aqui, muito simpática, professora nos Estados Unidos, a Lynn Margulis, ela foi a primeira pesquisadora a pesquisar e conceber a ideia da teoria endossimbiótica. Ela publicou isso em 1981, tá? Isso se chama As Ideias, né, de Margulis, que é justamente a primeira mulher, a primeira pesquisadora que começou a perceber que existia umas certas coincidências demais entre a mitocôndria, a bactéria, cloroplasto. Ela começou a olhar aquilo ali e falar: tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Eu acho que pode ser que há muito tempo atrás a mitocôndria e o cloroplasto tenham sido bactérias que foram fagocitadas por células né, anteriores às células modernas eucarióticas que nós temos, né? Não existe uma prova, a gente não tem uma prova do que significa isso, tá? Não existe um fóssil que mostra isso, a gente não tem a transição, então vocês vão perceber que na biologia tudo que não tem prova é uma teoria, é uma hipótese, e a teoria endossimbiótica ela é uma teoria muito bem estabelecida, com inúmeras provas que eu poderia dar para vocês de que, e ao longo das nossas aulas a gente vai perceber que tem muitas hipóteses que são realmente validadas por essa teoria. Só que não tem nenhuma prova. A gente não tem nenhum fóssil, não tem nenhuma marca ao longo da história geológica para provar a teoria da Margulis. Então ela fica como teoria mesmo, porque não tem como a gente provar. Mas lembrem-se que ela é muito bem refutada e até o momento é a ideia que mais explica a origem da mitocôndria e do cloroplasto dentro da célula eucariótica. Tudo bem? E uma coisa que eu queria comentar com vocês, já que a gente está falando de genoma e de vida, o que é genoma, né? Genoma é simplesmente o polímero de ácido nucleico que a gente tem dentro do DNA, certo? Que a gente tem lá no nosso núcleo, se for uma célula eucariótica, ou no citoplasma, se for uma célula procariótica. O que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, que é uma coisa muito importante. Tamanho não é documento. Tudo bem? Isso eu quero que vocês levem para a vida. Essa frase, ela é usada de diversas formas, né? Esse jargão em português. Tamanho não é documento para várias situações, jocosas ou não jocosas. Mas para a biologia, eu quero que vocês guardem ela para a vida, que tamanho não é documento. Porque as pessoas, elas assumem que quanto maior o genoma, maior a quantidade de pares de base de um genoma haploide, né? Eu só estou pegando uma única fita.
um único polímero, né? Porque o nosso material genético ele é diploide, né? Eu tenho 2N, eu não tenho N. Se eu pegar apenas um cromossomo haploide, tá? E eu pegar essa dupla hélice que faz o cromossomo, certo? Porque eu tenho uma fita que é um polímero e eu tenho a fita complementar que estabiliza esse polímero, por isso que o DNA é uma dupla fita em dupla hélice, certo? Se eu pegar o genoma haploide, apenas os cromossomos, um cromossomo de cada tipo e contar quantos nucleotídeos, pares de base eu tenho nesses cromossomos, olha o tamanho do tamanho do nosso genoma comparado com a ameba, por exemplo. É muito menor. Olha o tamanho do trigo, do genoma do trigo, comparado com o nosso genoma. Quem tem mais grau de complexidade em termos biológicos? O trigo ou os humanos? Depende, né? A resposta depende. Depende do que eu quero comparar. Mas se nós olharmos linguagem, sociedade, biologia, os humanos, eles estão de longe muito mais complexos do que, por exemplo, um camarão, do que uma drosófila, do que um trigo, do que uma ameba, do que uma Escherichia coli. Olha o tamanho desses genomas. E por isso que eu falo que tamanho não é documento. Não interessa o tamanho do genoma, isso não impacta na complexidade do que ele faz. Por que que provavelmente esses organismos têm genomas grandes? Porque eles foram comendo. Eles foram pegando pedaços de genes e foram engolindo ao longo do tempo. O nosso genoma, ele já foi maior do que ele é hoje. Quando os pesquisadores ingleses conseguiram sequenciar os neandertais, o DNA dos neandertais, dos nossos ancestrais europeus, eles perceberam que o genoma dos neandertais eram muito maiores do que dos humanos. Muito maiores do que os humanos. Muito maiores do que os humanos. Muito. Por quê? Porque nós, ao longo da evolução, fomos perdendo pedaços do DNA por causa de função. Vou dar um exemplo para vocês. A gente consegue sintetizar a vitamina B12? A gente consegue fazer vitamina B12? Não, a gente não consegue fazer vitamina B12. Os neandertais conseguiam fazer. A gente perdeu o gene que sintetiza a vitamina B12. Por quê? Porque nós nos tornamos carnívoros. E a vitamina B12, ela vem através da carne. Deu pra entender? Então, para que a gente teria um gene com uma função desnecessária, só gasto de energia, se a gente já tem um processo para pegar essa molécula? Então, isso é uma coisa muito importante, gente, muito importante de vocês colocarem na cabecinha de vocês. A função biológica que nós temos, ela impacta diretamente no nosso gasto energético. Então, se você, ao longo de gerações, o corpo, aquele organismo biológico percebe que aquilo é um gasto, ele vai começar a olhar para aquilo ali como um outro olho e quem surge com uma mutação e se torna mais adaptado, ele produz mais descendentes e o que não tem morre. Deu para entender? Isso é a seleção natural. Mas, de novo, desse gráfico, eu quero que vocês guardem para a vida. Tamanho não é documento. Não interessa que o organismo tenha um genoma gigantesco, enorme, bilhões, milhões de pares de base. Não interessa. O que importa é o que esse genoma faz. O que ele tem de informação guardado? É isso que vai desvendar a complexidade daquele organismo, daquele padrão biológico. E olha que coisa doida, né? Quando a gente olha para o tamanho do genoma, olha só, a Escherichia coli, ela tem 4,6 vezes 10 a sexta. Ela faz 4.300. Ela codifica para a proteína 4.300 proteínas. Quando você olha, por exemplo, para os Homo sapiens, os humanos, 20.000 proteínas. Com um genoma um pouco maior. Só que existem espécies muito maiores, mas muito maiores do que os humanos e que são menos complexos. São bem menos complexos do que a gente. Por quê? Porque tamanho não é documento. Plantas, por exemplo, essa daqui, Arabidopsis, é uma planta do deserto, é um arroz do deserto que é usado como modelo biológico para os botânicos. A planta do trigo, por exemplo, ela tem um genoma 3, 4 vezes maior às vezes do que o genoma humano. Por quê? Porque as plantas, elas são poliploídicas. Elas têm vários cromossomos, vários genomas, porque elas vão agregando ao longo do tempo, ao longo das gerações. E elas estão vivas. Nós não conseguimos fazer isso, mas elas conseguem. E a gente não vai nessas nossas aulas discutir o porquê disso, mas uma hora eu posso explicar para vocês o porquê que a gente sabe que as plantas têm essa capacidade de fazer isso e a gente não. Tudo bem? Mas, de novo, tamanho não é documento. Isso não importa.
tá bom? Assim como quando a gente olha, de novo, para a diversidade das células eucarióticas, elas são imensas. Elas são gigantescas as possibilidades que elas podem ter. Por quê? Porque existe toda uma biodiversidade nas combinações, a análise combinatória, gente, desses genes que estão guardando informações lá no DNA, tá bom? De novo, quando a gente olha para a árvore da vida, a gente consegue perceber essa biodiversidade gigantesca, e quando eu olho para isso daqui, eu estou olhando só para a biodiversidade dos eucariontes. Olha que coisa doida. Esse daqui é o ancestral em comum dos eucariontes e cada um desses ramos aqui são exemplares de eucariotos. Olha o tamanho da biodiversidade dos eucariotos. Para vocês olharem como as mutações levaram a tudo isso. E com a seleção do meio, esses organismos foram se adaptando e ficando específicos para cada local onde eles habitam. E o genoma, a mesma coisa, tá? E aí a gente para olhar uma coisa especial, que não são considerados formas de vida, mas eles interagem com a vida, que são os vírus. Os vírus, eles não são considerados vida. Por quê? Hoje, no conceito atual de vida biológico, isso muda todo ano, a cada 2, 3 anos, existe várias convenções internacionais de cientistas no mundo inteiro que tentam definir o que é vida, mas até o momento, vida, para ser considerado vida, um organismo ele tem que ter capacidade de se manter sem nenhum outro organismo. Os vírus, eles são considerados parasitas obrigatórios. Eles não conseguem viver fora do hospedeiro. Aí vocês podem falar assim para mim, nossa, Marco, mas recentemente descobriu-se 2 gêneros de vírus, que é o mimivírus e o Pandora vírus, que tem o tamanho de uma célula bacteriana, que durante muito tempo acharam que eram bactérias e eram vírus, e eles não precisam de outras células para viver. Isso é verdade. Por isso que esses 2 gêneros estão sendo amplamente estudados pelos pesquisadores, pelos virologistas, porque existem 2 gêneros de vírus, e eu tô contando já para vocês, tá? Eu tô definindo que vírus não é vida, mas existe uma incongruência, existe um paradoxo, porque existem 2 espécies de vírus, chamado mimivírus e Pandora vírus, vocês podem pesquisar, que eles são células gigantes, eles têm o tamanho de uma bactéria, por isso que durante muito tempo os virologistas e os microbiologistas achavam que eram bactérias, mas na verdade são vírus e que não se sabe muito bem se eles realmente são tão independentes assim das células que eles hospedariam, né? Agora, esse carinha aqui que vocês estão vendo, que parece uma nave espacial, né? Esse cara é o bacteriófago. Ele é um parasita obrigatório de bactéria. Ele é um vírus de bactéria. E a gente daqui pra frente vai usar essa definição, beleza? A partir de agora, nós vamos definir vírus como uma partícula biológica parasita intracelular obrigatório. O vírus, ele depende da célula que tem metabolismo, que tem independência, portanto, bactéria, arqueia ou eucária, para conseguir sobreviver. Sem isso, ele não sobrevive. O vírus é uma partícula biológica. Ele é uma vesícula de secreção, basicamente. E a gente não considera ele como vírus, mas estou contando a verdade para vocês. Existem 2 gêneros, mimivírus e pandoravírus, como eu comentei com vocês, que está nessa polêmica e os pesquisadores estão tentando entender o que eles fazem. Tudo bem? Bem, de novo, quando a gente olha para o genoma, quando a gente fala de células procarióticas, como por exemplo a Escherichia coli, e esse daqui é a cepa dela, olha a quantidade de pares de base que a Escherichia coli ela tem no DNA dela. Ela tem 4.639.221 nucleotídeos, pares de base que ela tem, tudo bem? A Escherichia coli, ela tem um DNA circular, tudo bem? É um DNA que tem um começo e um fim no mesmo lugar, porque é um DNA circular. Todos os organismos procarióticos, eles têm DNA circular. Só que existe uma origem, onde que o material genético começa, e a gente sabe onde começa, a gente vai aprender isso mais pra frente, e a gente sabe também onde ele termina. Essas setas aqui que vocês estão vendo é para onde você tem a leitura dos genes que estão dentro desse genoma enorme circular na Escherichia coli. Nós vamos aprender mais para frente, nas bases avançadas de biologia molecular, como que a gente interpreta esse gráfico, esse diagrama. O que eu quero que vocês olhem é que o seguinte, todas as bactérias e as arqueias, elas possuem DNA circular. Circular. Enquanto que os eucariotos, eles têm DNA linear. Existe um começo bem definido e um final bem definido. Marco, então quer dizer que a bactéria não tem cromossomo? Falso. Isso daqui é chamado de cromossomo circular.
Os biologistas moleculares e os bioquímicos vão chamar isso de cromossomo circular. Então, isso daqui pra gente é um cromossomo, só que é um cromossomo circular. Enquanto que no eucarioto, nós temos um cromossomo linear. O DNA, ele tem começo e fim muito bem estabelecido. E tem ponta, existe ponta, tudo bem? Enquanto que na arqueia e na bactéria, isso não acontece. Quando a gente olha para uma célula eucariótica, como por exemplo o Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo, uma levedura, olha que bonitinho. Cada uma dessas bolinhas é uma levedura, uma forma leveduriforme que a gente fala. Olha o DNA. Aqui dentro você tem cromossomos lineares, como eu comentei com vocês, porque é uma célula eucariótica, tudo bem? Assim como, por exemplo, o C. elegans, que é o quê? Um verme que nós utilizamos como modelo biológico também. Ele é um eucarionte. Assim como a Drosophila melanogaster, que é a mosca a mosca das frutas, que deu origem à genética moderna como a gente conhece. Todos os genes, praticamente, que começaram a genética, eles começaram, meninas, através da Drosophila melanogaster. Os estudos de Drosophila até hoje são importantíssimos para a genética e para a embriologia. E ela é um modelo de estudo. Para vocês perceberem que um verme, como por exemplo a Caenorhabditis elegans, que é o C. elegans, e a Drosophila melanogaster, elas podem ser modelos de estudo em laboratório com a similaridade que eles têm com alguns processos que nós temos. Assim como nós podemos usar um peixinho chamado zebrafish. Aqui no Instituto Butantan é um dos primeiros polos no Brasil de estudos de zebrafish. Olha o tamanho do cromossomo da Drosophila melanogaster. É um cromossomo linear, igualzinho o cromossomo de um humano. E quando nós olhamos para a embriologia, isso daqui que vocês estão vendo é um peixe. Se eu pegar um ovo fertilizado, uma mórula, uma blástula, uma gástrula e uma neurula, a diferença entre nós, que somos o quê? Nós somos o quê? Depois dos equinodermas vem os... O que nós somos? Como que é a classificação que nós temos biológica? Desde os peixes lá, cordados, né? Por que nós somos cordados? Porque nós desenvolvemos uma organização do tubo neural para organizar o sistema nervoso central na medula espinal, certo? Então, desde lá o começo dos cordados, que são os protocordados, o anfioxo, a similaridade embriológica é gigantesca no desenvolvimento desses organismos. Peixe, réptil, anfíbio, ave, a gente. Olha que coisa maluca. Por quê? Porque todos nós temos um ancestral em comum. Então a gente pode usar desses artefatos biológicos para fazer pesquisa e conseguir usar esses animais em laboratório para extrair algumas informações. Tudo bem? Óbvio que quando a gente olha para o tempo geológico, quando a gente compara, por exemplo, com o Proterozoico, a diferença, a disparidade é muito grande entre o nosso genoma e da lampreia. Mas quando a gente começa a se aproximar do terciário, do Cenozoico, período terciário e quaternário, as nossas similaridades começam a ficar muito grandes com os animais. Por quê? Porque provavelmente todos eles foram surgindo em eventos de cladogênese, de mutações e se adaptando ao meio ao que eles estão. Então existe uma similaridade entre todos nós. Mas o ser humano, ele surge neste período aqui, ó. Neste período aqui, no período Cenozoico. A gente é muito recente, nós somos um animal extremamente recente no período geológico da Terra, comparado com os outros animais que são mais primitivos. E aí, olha que coisa fofa, né? Quando a gente olha para esse bebezinho fofo, que a gente estuda na pediatria e estuda na medicina para tentar tratar e dar qualidade de vida, o que tem de similaridade e diferença com esse camundongozinho bonitinho que vocês estão vendo aqui do lado direito? Tudo. Porque a gente pode usar animais, como por exemplo um roedor, que aparentemente não tem nenhuma similaridade com o ser humano, mas que usando esses conceitos de filogenia, de sistemática, de evolução, a gente consegue perceber que existe uma similaridade entre este organismo, este ratinho de laboratório, com esta criança. Óbvio que, dado as suas diferenças, dado as suas semelhanças e também as suas disparidades, nós podemos, por meio de estudos moleculares, usar este camundongo como modelo para entender o ser humano e aplicar em estudos clínicos, pré-clínicos e até mesmo translacionais para conseguir entender o que acontece no corpinho desse bebezinho através desse camundongozinho bonitinho, porque existe uma similaridade. Óbvio que, dadas as disparidades, a gente pode tentar aproximar de algum modo esse tipo de estudo.
E para finalizar, e a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu, qual que é a importância de se entender a membrana plasmática e a química da vida e como que ela se estrutura? Esse cara aqui, ele é um coronavírus, mais especificamente o SARS-CoV-2, que causou a pandemia em 2020 até 2023 no mundo. Esse vírus, ele já tinha parentes que circulavam no mundo, o SARS-CoV-1, por exemplo, e outros coronavírus, mas olha o que eu queria destacar para vocês. Esse vírus, ele é um vírus que a gente chama, ele possui o que a gente chama de capa que nós temos, que é estrutural desse vírus, que protege o material genético desse vírus que está aqui dentro, certo? Esse vírus que está protegido aqui, esta capa que vocês estão vendo, esta capa, ela vem da própria célula que ele infecta. Então, o vírus, por ele ser um organismo intracelular, um parasita intracelular obrigatório, ele tem o material genético dele, que é o que ele resguarda e é o que ele quer repassar para dentro daquela célula, mas a capa é da própria célula. Ela é idêntica à célula. E por isso que essa proteína S, spike, e essa proteína E são células que vieram não só da carga viral, mas esta membrana ela mimetiza a célula do hospedeiro, que no caso do SARS-CoV-2 somos nós, o ser humano. E por isso que os vírus têm essa capacidade tão grande, de conseguir mimetizar aquilo que nós chamamos de biologia do hospedeiro. E por isso que é tão difícil o sistema imune reconhecer e combater esse tipo de partícula viral, porque ele mimetiza não só pelo capsídeo, que protege o material genético, mas o envelope que pode envolver esse vírus, e por isso que a gente chama os vírus de envelopados, quando ele tem envelope, e não envelopados, quando ele não tem envelope. Tudo bem? E aí, só pra gente relembrar de novo, qual que é o grande circuito que tudo rege na vida? É o DNA, que vai formar um RNA, que vai ser traduzido para uma proteína que tem uma função estrutural. Então a vida, ela organizou esse fluxo de informações em armazenar no DNA, passar a informação para o RNA e traduzir e exercer a função em proteína. Bem, essa aula eu peguei do capítulo 1 e 2 do Voigt, tudo bem? Do Fundamentos de Bioquímica, mas em especial ela é uma aula baseada no capítulo 1 do livro do Alberts de Biologia Molecular da Célula, em que ele traz essa explicação muito bonita do que é a vida, como ela se organiza, o que é genoma e essa diversidade da vida. Ficou claro, meninas? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Ou eu expliquei de maneira bem didática para vocês entenderem? Eu achei bem didático. Sim. Comentários. Vamos lá. Dúvidas, comentários, o que vocês tiveram de dificuldade, o que foi novo para vocês, o que vocês tiveram de... Vou parar de gravar aqui.